Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu trabalho na Unis Tecnologia, faço parte do suporte técnico. Irei mostrar para vocês o módulo financeiro, começando hoje pelo módulo 1, que vai trazer algumas parametrizações, cadastros e rotinas básicas desse módulo que o Conectus possui. Então a gente vai começar pelo cadastro de caixa e banco, localizado em arquivos, caixa e bancos. Nessa tela, o cliente deve cadastrar todas as contas correntes que ele tem, conta de caixa, conta aplicação. Então ele vai sugerir um código. Aqui eu já tenho várias cadastradas, eu vou selecionar uma conta corrente para vocês verem de exemplo. Então aqui em operação eu tenho o tipo. Pode ser conta corrente, conta aplicação, caixa, que é aquele caixinho interno da empresa, outros, que também é utilizado para transferência e tudo mais, e o sem movimento financeiro. Coloco conta corrente, informo o nome do banco, não tem segredo, a sigla, o número do banco, que cada banco tem o seu número próprio, a conta corrente, a agência, motivo da baixa, sempre pagamento para a conta corrente, código contábil, que é o plano de contas desse banco, tá? Filial, se utilizar, se o cliente possui filial e esse banco só é utilizado para essa filial, ele informa. Esse saldo atual, ele só vai preencher após as movimentações. De início ele traz zerado, porque ainda não teve movimentação nesse banco. Essas opções para marcar aqui embaixo incluem o fluxo de caixa, exporta movimento. O desconto só é marcado quando é criado um banco para transferência de carteira. Isso eu vou mostrar no segundo módulo. Ativo é um banco que eu vou utilizar. Caso o cliente não utilize mais esse banco, mudou de conta, algum outro motivo, ele desmarca para não correr o risco de ter confusão e ele acabar utilizando um banco que não está mais ativo. E essa opção aqui ela é recente, inclui no movimento de centro de custo. Na segunda aba, talão de cheques, eu posso cadastrar os cheques que eu tenho, que eu faço movimentação com esse banco. Veja que aqui do lado tem vários. Por quê? Porque a empresa recebe um talão de cheques. Tem uma folha inicial e uma folha final. Quando é utilizado esse cheque, aqui, folha inicial, final, a data de entrega e permitir o uso do talão. Venho aqui e salvo. Acabou esse talão de cheques. Fui no banco, peguei um outro, venho aqui, cadastro ele novamente e coloco permitir o uso do talão. Ele sempre vai pegar como referência a numeração maior para poder usar na emissão de cheques. Então aqui de início não tem segredo. Cadastro de planos de contas, localizado em arquivos, planos de contas. Aqui eu cadastro todas as contas contábeis que a empresa possui. Essa opção também pode estar sendo importada do top, todas essas informações, e a opção para importação fica em utilitários, importação e exportação de arquivos, importa planos de contas do top. Então aqui ele aparece essa mensagem da onde é localizada no top a exportação para o Conectus. E depois abrir essa tela aqui, que é onde eu vou localizar o TXT que o top gera e importar essas contas para o Conectus. Uma dica, vai criar uma nova conta, sempre cria no top e depois importa de novo para o Conectus. Ou então pode criar no top, a pessoa responsável lá da integração faz essa criação da conta e depois a pessoa cria no Conectus também. Mas o ideal sempre é criar no top e importar. Então aqui eu coloco o grau, que é 4. Eu vou localizar uma que eu já tenho cadastrada, até de caixa.
Coloco a descrição e tem aqui tipo de receita despesa. Fixo, exemplo, água, aluguel, é aquela despesa que é fixa todo mês. Variável, é uma despesa que variou, não tenho todo mês essa despesa. Ou nenhuma, que é para ele traz como padrão. Salvo. Se eu imprimir aqui o relatório, ele vai trazer todas as contas que eu tenho cadastradas em forma de cascata. Fechar aqui. Agora vamos ao cadastro de histórico padrão. Arquivos, histórico padrão. O histórico padrão, ele serve para facilitar a vida do digitador. Para ele não ter que, toda hora que for fazer uma movimentação, um movimento caixa e banco, uma baixa, ele ter que ficar escrevendo a conta, devedora ou credora e digitando. Então ele cria esse histórico padrão e utiliza nas operações. Aqui eu vou carregar um que eu tenho até para despesa bancária. Veja que eu coloquei aqui no símbolo AD, aviso de débito, e preenchi a conta devedora. Não preenchi a conta credora. Por quê? Porque quando eu for fazer a movimentação no movimento caixa e banco, chamar o banco, cujo que eu estou fazendo a despesa bancária, ele já me preenche automaticamente a conta credora do banco. Então, não há necessidade de preencher aqui. Se é AD, aviso de débito, preenche a devedora. Se é AC, aviso de crédito, preenche a credora. Posso também estar colocando departamento para empresas que utilizam, centro de custo, e aqui tem algumas opções a serem marcadas também. Coloco o título, que vai vir no histórico, no caso no movimento caixa e banco vem lá na descrição, e salvo. Criação de duplicatas a receber e a pagar. Funciona da mesma forma as duas opções. Então eu vou explicar a pagar, só que o uso, como preencher, no sistema é da mesma forma. A diferença é que uma é receber e outra é pagar. Então eu vou começar aqui com o financeiro, pagamentos. Temos documento a pagar e documento a pagar em parcelas. Esse documento a pagar e o documento a receber, quando a pessoa utiliza NFE, nota fiscal eletrônica, e faz uma nota de entrada ou de saída, ele gera automático essas duplicatas com base na nota. O sistema faz essa integração do faturamento pro financeiro. Então, gerei uma nota para um cliente, ele vai me gerar uma duplicata a receber com o número daquela nota e os valores. Se for parcelado, ele gera as ordens conforme o parcelamento, o vencimento, tudo informado no módulo de faturamento. Quando eu dou entrada numa nota fiscal do meu fornecedor e o meu CFLP está marcado que gera duplicata, ele também faz a criação automática da duplicata a pagar para o meu fornecedor. Então, começando por duplicata a pagar, vamos supor que no caso eu não tenha feito uma nota e eu tenho que criar manualmente essa duplicata a pagar. Eu digito o número do documento, a ordem, 01. Se houver filial, eu informo, se não deixo em branco. Fornecedor, pois é uma duplicata a pagar. A data de emissão deste documento. E o vencimento. Valor do título. Se houver juros ou multa, eu informo, para depois esses juros serem contabilizados. Se eu quiser atrelar essa duplicata a um único banco, eu também posso informar. O tipo de cobrança normal, se quiser informar vendedor também, impostos. Também é possível fazer, na segunda aba, o rateio dessa duplicata. Para isso, eu continuo com Enter, item 1, e preencho o centro de custo. Coloco o percentual, se for 100%, ele traz automaticamente o valor total do documento. E salvo.
ele criou a minha duplicata. Agora a gente vai criar uma duplicata a pagar em parcelas. Pagamentos, documento a pagar em parcelas. Essa opção é muito utilizada para quando o cliente quer deixar já conta de água, por exemplo. Então ele faz um cálculo que com cada conta dele vem mais ou menos um valor lá. Então ele vai criar, no caso do ano inteiro, se for 12, a ordem inicial 1, e vai criar esse documento. Ele pode fazer a previsão, ou seja, ele previu que com água por mês ele ia gastar 100. E quando esse documento chega, ele pode alterar os valores. E alterar também vencimento, emissão, tudo mais. Eu vou fazer o procedimento nessa tela aqui, já de previsão com vocês, para poder adiantar. Como se fosse apagar normal sem previsão, ele já seria da mesma forma que o apagar, então não tem necessidade de fazer manualmente. Então aqui eu informo o número do documento, a ordem inicial, que aqui pode variar, pode ser 01 ou outra ordem que ele queira colocar. No caso da duplicata a pagar anteriormente, sempre vai ser 01. Se houver filial, eu informo. O meu fornecedor, aqui eu vou selecionar, no exemplo, aluguel. Se quiser, posso utilizar condição de pagamento, se não, deixo em branco. A emissão deste documento. Esse gera todas na mesma data é para ele me gerar todas as ordens, conforme as parcelas que eu informar, na data de emissão. Então não tem muita utilidade, porque se você está criando a pagar em parcelas, essa parcela vai ser uma parcela a cada mês, normalmente. Então, caso você queira que sejam 12 parcelas, mas as 12 parcelas com data de emissão para 12/8, tudo bem. O vencimento inicial. Se eu quiser que o sistema me calcule para sempre o último dia, caso eu coloque aqui 30 ou 31, eu marco. Porque aí quando o mês for até 30, e eu coloquei vencimento inicial 31, ele antecipa, ele joga para o dia 30. Dias após, se eu quiser colocar, para ele entender que é dia após, e a parcela. No caso aqui eu vou colocar 4 parcelas. Valor do título. É o valor de cada título gerado. Espécie DUP. E o tipo de cobrança, aqui eu vou colocar previsão, para ele me fazer essa previsão. Se eu quiser ratear, eu também posso ratear aqui neste botão, posso acrescentar impostos, posso informar o banco, informar o vendedor. Salva duplicata. Então, vou voltar em financeiro, pagamentos, documento a pagar e vou aqui em previsões. Veja que para esse mês ele me trouxe a ordem 01, que foi a que eu criei, que vai ser o primeiro vencimento agora para dia 15, e ele trouxe que eu tenho R$100 a pagar. Só que a conta veio, e não veio com R$100, veio a menos ou a mais. O número do documento também pode ter mudado, a ordem e tudo mais. Então eu posso alterar isso. Coloco o mesmo número de documento, ou pode ser um número diferente. Informa a ordem. Se eu clico na duplicata, ele traz automaticamente as informações dela. Assim eu posso modificar alguma coisa. Vou colocar aqui, por exemplo, 150, ou seja, aumentei o valor do título. E altero o tipo de cobrança para normal, porque ela já não é mais uma previsão. Essa duplicata veio para mim e eu estou fazendo essa alteração de valores. Salvo e clico em sair. Veja que se eu pesquisar o documento agora,
ele está com o valor de 150. E com as datas, se eu alterar, alteradas também. E não está mais como previsão. Posso fazer a baixa deste documento. Duplicata a receber funciona da mesma forma que a pagar. A diferença é que uma eu recebo e outra eu pago. Vamos agora ao movimento caixa e banco. Nessa tela, eu posso fazer baixas de duplicata a receber, a pagar, posso fazer lançamentos de despesas bancárias, posso fazer transferência de um banco para o caixa da empresa. Exemplo, você tem lá o caixinha interno para gastos de rotina do dia a dia. Você foi no banco da sua conta, sacou R$ 200 e transferiu por esse caixinha. Então aqui eu posso fazer também essa movimentação, eu vou mostrar por último para vocês, e posso fazer as baixas. Aqui eu vou fazer a baixa daquele documento que eu acabei de criar para vocês verem como exemplo. Seleciono o banco. Registro, ele me traz automaticamente. Se eu quiser informar aqui aquele histórico padrão que eu cadastro, no caso para despesas bancárias, eu já posso também. Aqui eu vou deixar em branco. Vou colocar, se é um documento a pagar, é um AD, aviso de débito. Veja que ele já me preenche a conta crédito. Venho em documento a baixar. Pesquiso o meu documento. Ele traz a ordem, o credor, o valor do título e o valor do lançamento. Aqui eu posso tanto colocar um valor a menos quanto um valor a mais. Aí, no caso, ele gera ou desconto ou juros. Valor de impostos, se preenchidos, ele traz automaticamente. Tipo de cobrança, o histórico ele está trazendo e o dia da baixa. Salvo. Ele pergunta se eu desejo emitir o recibo, vou clicar em tela, eu posso colocar alguma observação no meu recibo e salvar. Então fiz a baixa. Agora eu vou fazer o lançamento da despesa bancária. Então continuo com o meu Banco Bradesco, registro inicial, informo o código de histórico, veja que ele já preencheu o símbolo AD e a conta débito e também a conta crédito. Continuo, coloco o valor do lançamento e a data da baixa. Ele pergunta se deseja emitir o recibo, clico em não. Esses registros, eles podem ser excluídos e alterados. Para isso, a pessoa vai selecionar um banco e pesquisar, colocar o número do registro que ela já efetuou a baixa. Aqui ela pode alterar qualquer informação que ela quiser. Pode mudar o documento, pode excluir, pode montar conta débito, crédito, dia da baixa. Primeiro ela precisa excluir, depois fazer a baixa novamente, nesse caso da data. Mas as demais informações ela pode alterar. Existe uma coisa muito utilizada, que acho que vocês viram até mesmo aqui na tela de documento a pagar, que se chama tipo de cobrança. Ela serve até para criar a previsão ou provisão e algumas informações. Aonde eu cadastro esse tipo de cobrança? Arquivos, tabelas diversas, situação do título. Então aqui eu tenho várias situações que eu já tenho. Para que serve isso aqui? Tanto no caso da provisão, que o sistema já traz automaticamente porque ele sabe o que é provisão ou não, está parametrizado, ou até mesmo para a criação de um filtro.
você tem duplicatas que você mandou para o cartório. Você coloca o tipo de cobrança dela como cartório. Quando você tira um relatório no sistema, você filtra por tipo de cobrança em cartório, a data e tudo mais, e ele vai trazer para você só as duplicatas que você tem em cartório. Então é um filtro criado para o cliente utilizar. Aqui essa opção para marcar padrão, para que serve? Para quando se tirar um relatório, ele trazer marcada automaticamente esse tipo de cobrança criado. Caso o cliente não quiser, ele vai e desmarca, mas ele sempre vai trazer marcado. E isso aqui é para ver se ela vai entrar no fluxo de caixa. Então aqui eu tenho várias criadas. Eu devo ter já cartório aqui que eu cadastrei, mas ó, só colocar o nome manualmente do tipo de cobrança. Aqui ele vai trazer por padrão marcados os dois e salvo. Não tem segredo. Provisão contábil. Em documento a pagar, vou selecionar aquela minha duplicata que eu criei como exemplo. Em rateio. E aqui eu tenho esse campo de baixo, que é o símbolo. Eu coloco PR de provisão, preencho a conta devedora ou credora conforme for a criação da duplicata, posso atrelar um departamento também e uso o percentual do rateio por centro de custo. E salvo. Ele trouxe aqui. Então isso aqui ele já lança para a contabilidade para aparecer no meu balancete. Salvo o documento. O relatório de balancete eu posso tirar em financeiro, relatórios, relatórios contábeis, balancete analítico ou até mesmo razão contábil, para ver todos esses lançamentos de contas contábeis que eu faço. Bem, impressão de recibo. O sistema ele traz automaticamente esse recibo avulso, que se eu der Enter ou Tab, ele me traz o número sequencial, emissão e vencimento. Coloco o cliente, coloco o serviço, quantidade, valor unitário e salvo. Ele imprime um recibo. Se eu quiser, em caso de 2 vias, é só marcar essa opção. Quais são as diferentes formas de baixar a duplicata? Bem, eu posso fazer pelo movimento caixa e banco, pela emissão de cheques, posso fazer na baixa coletiva, que fica aqui a pagar. Baixar e desfazer documentos coletivos, também existe para recebimentos. Tenho a emissão de cheques coletivos também para ser utilizada. Ou quando o cliente utiliza boleto A4, o arquivo de remessa do banco, e faço o retorno desse arquivo e ele cria automaticamente a baixa. Eu vou fazer com vocês uma emissão de cheques. Então aqui em pagamentos, emissão de cheques. Escolho o banco. O cheque ele me traz o número automaticamente. A emissão ele tem como base a data do Windows e o pré também. Caso o cliente queira lançar um cheque pré-datado e controlar esse movimento, ele tem que marcar um parâmetro no cadastro de empresa que serve para isso. Então vou lá no cadastro, empresas, carrego o código, parâmetros, movimento cheque pré-datado. Uma vez marcada essa opção, eu não posso desmarcar mais, porque senão todos os cheques pré-datados que eu tiver vão ser
bagunçados no sistema. Vai começar a gerar lançamento fora da data, o a compensar não vai bater e vai virar uma bagunça. Então, se o cliente vai utilizar movimento cheque pré-datado e tem esse controle, ele marca uma única vez e não desmarca mais. Agora, se ele não marca esse parâmetro e faz a data da emissão com pré, tudo bem. Que eu vou fazer primeiro um com emissão normal. Se eu quiser atrelar este cheque a uma duplicata, eu posso informar a duplicata, ou senão eu estou apenas emitindo um cheque para pagamento de qualquer coisa que não está atrelado a uma duplicata nesse meu documento, ou até cheque para descontar em banco. Se eu preencho duplicata, ele traz a ordem automaticamente. Filial, fornecedor, ele vai trazer. Posso informar centro de custo. Posso informar evento, filial do custo, valor pago. Vai ser o valor do meu cheque, que no caso eu vou utilizar R$100. Então ele traz aqui histórico, se eu quiser colocar, senão não é necessário. Já traz a minha conta crédito. Vou colocar aqui no caso que é um saque para banco. Já traz a minha conta crédito. Se for um pagamento parcial, exemplo, se eu selecionei uma duplicata e aqui no valor pago, ele traz automaticamente o valor da duplicata, mas eu coloquei a menos ou a mais. Se foi a menos e era uma única duplicata, ele vai me perguntar se eu quero fazer o pagamento parcial. Então, se nesse caso eu coloco o número de parcelas, um valor e o vencimento da próxima parcela. Salvo, totalizo o cheque, sempre tem que totalizar, e salvo aqui em cima. Ele pergunta se eu quero emitir o cheque agora, vou clicar que não. Emitir o cheque seria imprimir o cheque. Eu vou mostrar para vocês depois aonde faço essa configuração para impressão de cheque. Clico em não. E pergunta se eu desejo emitir a cópia do cheque, que é aquele comprovante que aquele cheque saiu. Vou clicar em sim. Ele aparece as informações do banco, clico na impressora. Essa é a cópia de cheque, para controle. Vou criar agora um cheque pré-datado, para dia 15, por exemplo. Vou atrelar a uma duplicata. Ele deu que a data do pagamento é menor do que a data da emissão, ou seja, eu já tinha colocado uma data de pagamento. Nesse caso, eu não posso utilizar. Vou pesquisar novamente. Agora, ok. Veja que ele trouxe o valor pago automaticamente. Preencheu a minha conta débito e crédito. Trouxe o meu histórico. Eu clico para salvar. Não vou emitir o recibo, totalizo e salvo. Bem, todas essas movimentações que eu faço ficam registradas no meu planilha Caixa e Banco. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre cheque, compensar, de valores, como são apresentados lá. Então, financeiro. Planilha de Caixa e Banco. Seleciono o meu banco das movimentações. Vou colocar o banco dos cheques. E clico na impressora. Vejam que os dois cheques que eu emiti estão em vermelho, porque eles ainda não foram compensados. Quando eu fizer a compensação, ele aparece automaticamente em preto já a cor, ou seja, ele já foi compensado. O que eu tenho aqui também é compensar no mês
é a soma do valor dos 2 cheques. E veja que o segundo cheque eu emiti ele no dia 12 também, mas eu coloquei a data de pré para o dia 15 e ele me criou o lançamento no dia 15. Então isso está correto. Se eu não utilizar, se o cliente fez essa movimentação e depois vai lá e desmarca aquela opção que eu falei que não pode ser desmarcada, bagunça tudo isso aqui. Então sempre pedir para o cliente, marcou uma vez, ele vai utilizar, se ele emite data de emissão, mesma data do pré, nenhum problema. E quando ele fizer essa diferenciação da data do pré para a data de emissão, o sistema cria corretamente. Então agora eu vou fazer a compensação desses cheques. Vou fechar o relatório. Venho em financeiro, pagamentos, compensação de cheques. Aqui eu tenho 2 abas, posso compensar por cheque ou posso compensar por cheque coletivo, vários cheques ao mesmo tempo. Então, clico aqui, escolho o meu banco dos cheques e ele traz automaticamente os 2 cheques aqui que eu emiti, o de 100 e o de 376. Se eu quiser que mostre somente os cheques não compensados, eu clico, ele reduz a minha pesquisa. Aqui eu informo a data da compensação e clico no cheque. Veja que ele sumiu, ele foi compensado. Vou compensar somente um cheque. Se eu venho aqui e peço para ele me mostrar todos, ele trouxe aqui o cheque tal, 100 reais, compensado no dia 12, a data que eu fiz a compensação. Eu não preciso salvar nada dessa tela. Automaticamente, quando eu clico nessa linha, que a gente chama de grid, ele me compensa automaticamente. Só saio após isso. Então, vou tirar o meu relatório novamente. Bancos, planilha caixa e banco. Seleciono o meu banco dos cheques e clico na impressora. Veja que agora o cheque de 100 já não está mais vermelho, ele já foi compensado. E também a minha somatória do a compensar no mês reduziu, só está o de 376. Perfeito. No movimento Caixa e Banco, nós temos vários símbolos de lançamento. Então, vou só carregar um banco aqui para poder me habilitar esses símbolos. Aqui eu tenho AC, aviso de crédito, AD, aviso de débito, AL, aviso de lançamento. Pode ser utilizado para lançamentos de juros e descontos. CH, cheque, DP, depósito, PG, pagamento e RC, recebimento. Então, por último aqui, já terminando, eu vou mostrar a exportação que o sistema faz, contabilmente e até fiscal, para o top, aonde fica essa tela. Importação, exportação por layout. Então aqui eu tenho 2 abas, fiscal e contábil. Se eu quiser mandar movimentações de notas, fornecedor, o que eu vendi e paguei para tal fornecedor ou cliente, eu seleciono conforme a opção, conforme a informação que eu quero enviar. Então aqui tem várias opções. Na aba contábil, eu tenho o envio do movimento contábil, movimento bancário, desculpe, e movimento contábil. Tem o movimento da provisão, tem a contabilização por CFLP, que são aqueles campos que tem na segunda aba do CFLP de parâmetros e contabilização. Tem o movimento de item de saída da nota, item de serviço, nota fiscal de serviço e plano de contas. Tem algumas opções aqui, se eu quero exportar símbolo, se eu quero levar o símbolo AL, que é o aviso de lançamento de juros ou desconto, se eu quero que leve de todos os bancos, caso contrário eu seleciono o banco aqui. Se eu quero renumerar os registros, fazer uma nova numeração ao criar esses registros para exportação do top, departamento de todas as classes, se eu quero manter o histórico padrão ao enviar isso, ou se eu quero deixar essa informação somente no Connectus, se eu quero zerar o número da ordem, ordenar o banco e utilizar plano de conta de exportação.
Data inicial e data final sempre são as datas ou de criação, conforme for, ou de movimentação da opção que eu estou levando. Se houver filial, informo, se não deixo em branco, ou posso marcar para todas as filiais. Clicando nos 3 pontos, ele pede um local para eu salvar esse documento TXT e colocar um nome. Depois disso, eu clico em salvar para exportação. Agora, por último, eu vou fazer uma transferência entre contas. Então, é aquele exemplo que eu dei no começo, de pegar o dinheiro do banco e transferir para o caixinha da empresa. Então, eu faço isso pelo movimento Caixa e Banco. Seleciono o banco. Registro automaticamente. Símbolo. É um aviso de débito, pois está saindo do Banco Bradesco. E coloco o meu caixa. Aqui eu vou utilizar o caixa do vendedor, exemplo. Então, veja que ele traz a conta débito e a conta crédito. Só que essa conta débito, ele está trazendo aqui como uma conta transitória. Então, aonde eu informo essa conta transitória? No cadastro de empresas, arquivos, empresas. Essa conta transitória, ela serve somente para entrada e sair, ou seja, é uma ponte para o dinheiro fazer esse lançamento no caixinha da empresa. Então, não fica nada acumulado nela. Ele só usa como ponte. Eu tenho que formar essa conta para ele poder fazer a transição, senão não funciona. Coloco o valor que eu estou tirando do Banco Bradesco e colocando no caixa do vendedor. Escrevo um histórico e coloco a data dessa transferência. Clico em salvar. Então, se eu imprimo o meu relatório, ele traz a transferência. E se eu tirar o relatório do caixa do vendedor, vai trazer essa entrada. Aqui, transferência para a caixa. No sistema também tem o relatório de fluxo de caixa. Posso tirar o fluxo sintético ou analítico. Esse relatório ele faz uma comparação do que eu tinha para pagar e do que foi pago, ou do que eu tinha para receber e foi recebido. Vou clicar aqui na impressora. Então, aqui na primeira coluna, tenho a receber e a pagar e o valor, as possíveis datas, do caso do mês, e aqui o que foi recebido e o que foi pago, e o resultado real. E ele traz conforme o seu saldo atual. Então, eu tinha para pagar 107, recebi 1.000 e paguei 15. Resultado, 985, porque ele faz a soma e ele traz o saldo. Então, esse relatório ele é usado para previsões e para ver o que foi realmente aconteceu, um comparativo. Bem, todas as duplicatas que eu tenho a receber e a pagar, os clientes eles sempre querem ter esse controle do que está para vencer, do que eu já paguei, se eu tenho que cobrar o cliente ou não. Então o sistema ele tem financeiro em relatórios, tanto relatórios de duplicata a pagar quanto de duplicata a receber. Eu vou clicar aqui no de pagar. Aqui eu tenho vários filtros. Então, assim, o uso desse relatório é o quê? Interpretar esses filtros. Então, por exemplo, eu tenho a pagar
ainda não dei baixa, está em atraso. Vou colocar por data de vencimento, certo? E vou colocar data inicial e final, ou seja, se eu tinha para pagar, não paguei, estou ordenando por data de vencimento, eu coloco a data do dia anterior ao que eu estou, porque hoje eu ainda posso pagar essa duplicata. Não seleciono nada, deixo tudo marcado para ele filtrar. Então aqui ele traz, nesse caso, bastante coisa que eu tenho atrasado com o meu fornecedor, que eu ainda não paguei. E no final, ele totaliza em valor o número, o valor real das duplicatas que eu tenho para pagar. Ele também traz alguns campos de juros, de desconto. Então, isso aqui na verdade é mais preenchido conforme a baixa. Posso tanto filtrar por que eu tenho já pago, ou seja, já paguei, faço a conferência disso. Posso escolher a ordem, fornecedor, data, centro de custo, banco ou tipo de cobrança. Data inicial e data final sempre vai estar relacionada com esse filtro de emissão, vencimento, pagamento, crédito de movimento ou lançamento. Sempre é com base no filtro que você escolher que você vai informar a data inicial e data final. Posso também filtrar por documento, posso filtrar por valor, por banco, posso pedir para agrupar entre fornecedores, posso escolher a conta devedora e a conta credora, posso filtrar o estado. Isso aqui são opções a serem marcadas para mostrar e exibir no relatório. Se eu quero que traga, por exemplo, impostos retidos, ou se eu quero um oficial simplificado, que ele não é a mesma coisa que o simplificado. Se eu quero que agrupe por filial. Tenho também aqui o tipo de cobrança. Lembra que eu falei que ele pode criar um tipo de cobrança em cartório e depois vir aqui e filtrar somente o tipo de cobrança do cartório. Desmarco todas e seleciono o cartório, ou seja, eu quero saber o que eu tenho no cartório com tal data para apagar ou pagar e pagos. Sempre com base na data final, que eu posso colocar o ano inteiro para controle. Posso escolher a espécie e o motivo da baixa, que vai ser, no caso de duplicatas, quando eu informo lá o motivo tal, pagamento, cancelamento. Posso exportar esse relatório aqui também para o Excel, tá? Caso eu queira. Bem, pessoal, eu acho que de início esse é o módulo 1, não tem coisas tão complexas, foi a parte mais de cadastro.